Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do Chutando a Escada. E hoje a gente conversa com a professora e pesquisadora Jéssica Fernandes. Oi, eu sou a Jéssica, sou graduada em Relações Internacionais na PUC Minas, tenho mestrado e doutorado em Ciência Política na Universidade Federal de Minas Gerais, com período sanduíche no Instituto de Estudos Políticos, né, de Grenoble, e atualmente estou como professora substituta na Universidade Federal de Uberlândia e também realizando o pós-doutorado no programa de pós-graduação na Universidade Federal de Uberlândia. E eu não estou sozinho. Para tocar essa conversa aqui, eu também recebo de volta ao Chutando a Escada depois de muito tempo, Débora Prado. Olá, aqui é a Débora Prado, sou professora aqui na Universidade Federal de Uberlândia, no PPGR-UFO. Já participei de muitas gravações aí do Chutando, mas estive afastada por um tempo, então é uma alegria retornar aqui para participar dessa gravação com você, Jéssica. Um prazer. Prazer é todo meu, muitíssimo obrigada pelo convite. Bom, deu para ver que o episódio vai ser quente. A Jéssica tem uma tese sobre saúde global, tem uma vasta pesquisa sobre a Organização Mundial da Saúde. A conversa, ela aprofunda os impactos da recente decisão do governo Trump de retirar os Estados Unidos da organização, examinando as consequências políticas, financeiras e científicas dessas medidas, né? Então, olha, fique até o final, você vai sair daqui entendendo muito melhor como questões domésticas, né, afetam a governança internacional e os rumos de políticas públicas fundamentais para a saúde global, para a saúde no mundo todo, né? Olha, antes da gente ir para o papo, eu quero dar aquele tradicional recadinho. Se você puder apoiar o Chutando a Escada, é muito importante que você faça isso. Basta entrar em www.chutandoaescada.com.br/apoio. Lá você vai encontrar várias formas. Eu queria agradecer uma galera aí que do último episódio para cá mandou uma força financeira para o Chutando a Escada. O mês de março está garantido, galera. Graças a vocês. Agora já abriu, já não tenho certeza. Mas se você puder ajudar aí, eu agradeço demais, claro, se você puder, né? É isso. Então, vamos pro papo. Então, com vocês, Jéssica Fernandes e Débora Prado, que conversam sobre a Organização Mundial da Saúde e a loucura, né, do governo Donald Trump. Vamos lá, vamos pro papo. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Jéssica, então, mais uma vez reforçando aqui, é uma alegria participar dessa conversa com você. Já assisti palestras suas sobre o tema, eu sei que você é uma referência na área, vem pesquisando há muito tempo, e acredito que você trará contribuições muito importantes para a gente conseguir enxergar, né, não só o que tem acontecido, né, a gente está aqui um pouco no olho do furacão, né, porque o Trump fez um discurso agora no Congresso, no dia 4, né, muito recentemente, e ele inclusive mencionou a OMS, mais uma vez atacando a organização como uma instituição corrupta, comemorando a saída dos Estados Unidos. Sabemos que o Milei também saiu de rebote aí, né, da Organização Mundial da Saúde. Então vamos começar um pouquinho do início, né, antes de chegar no caos que nós enfrentamos hoje na política internacional, né. Muita gente vem, né, tentar pedir para a gente explicar as coisas, o que está acontecendo com o cenário internacional, e uma das questões envolve, né, o impacto da saída dos Estados Unidos da OMS. Mas, começando aqui, eu queria te perguntar, Jéssica, como que a OMS, se você puder trazer um pouco esse histórico sobre como ela foi concebida, qual que é o papel dela, né, o que foi pensado no papel dela na governança global de saúde, quais são os principais mecanismos de coordenação que a OMS tem para enfrentar emergências, né, como pandemias, e como funciona. Acho que essa é uma outra pergunta aqui para a gente falar um pouco sobre o papel da OMS. A terceira pergunta seria como funciona o financiamento, né, da organização, quais países mais contribuem. Se você puder fazer esse resgate para a gente, de contextualização. Ótimo.
Muito obrigada pela pergunta, Débora. Acho que faz todo sentido, né, a gente falar sobre como que a OMS surgiu, né. Então, quando a gente está falando em saúde global, a gente está voltando, né, muito na história, a gente volta para trás ali da Segunda Guerra Mundial. Embora a Organização Mundial de Saúde ela tenha sido consolidada, né, em 1948, várias outras iniciativas elas surgiram antes, né. Então, desde o contexto ali da Liga das Nações, a gente já tem um escritório, né, de higiene, internacional. A própria Organização Pan-Americana de Saúde, né, ela surgiu em 1902, né, e ela tem a sede em Washington, né. Então, eh, várias iniciativas, né, de saúde, elas já surgiram ali, eh mais ou menos nesse contexto. E somente depois, né, ali da consolidação da Organização das Nações Unidas, é que a gente tem a consolidação da OMS, né. Então, a OMS surge, ela em termos de estrutura, ela tem uma Assembleia, né, Mundial de Saúde, composta ali por 194, né, países membros, onde acontecem ali as principais discussões de saúde, né, onde tem todas as negociações, né, ocorrendo. Tem o conselho executivo, né, que é um órgão ali composto por técnicos e especialistas, né, que vão ali, também fazer levantamentos e trazer refletir sobre questões de saúde, e o diretor-geral, né, atualmente Tedros Adhanom, que enfrentou a pandemia, né, e segue aí por mais alguns anos, né, eh até 2027, né. Então, eles geralmente o diretor-geral ele tem um mandato de 5 anos que pode ser prorrogado, né, por mais 5 anos. Então, em termos gerais, né, a OMS ela tem essa característica, né, em termos estruturais. E o que que seria a OMS, né? Como é que ela funciona, né, quais os mecanismos. Então, a OMS, a gente pode falar que é como se fosse um fórum ali para discutir questões de saúde, né. Então, antes dessa organização, o que os países faziam era tentar discutir de maneiras bilaterais, então fazer negociações menores para refletir sobre as questões de saúde. Na OMS existe ela pode ser vista como esse fórum mesmo, né, esse espaço ali para fazer todas essas discussões, né, e reflexões para ultrapassar questões geopolíticas, né, que embora a gente consiga ver que hoje elas estão aí, né, permeando a organização. Ela tem como pontos importantes, né, então ela atua em diversas áreas. Então, se a gente for olhar nas áreas de saúde, a gente vê vários clusters, né, de atuação. Então, vamos desde ali atenção primária à saúde, com questões de saúde reprodutiva, também questões voltadas a epidemias, né, pandemias. Então, tem pelo menos aqui, né, a gente poderia falar em 4 clusters, né, de saúde, que a gente tem aqui para destacar, né, que seria, por exemplo, doenças transmissíveis, né. Então a gente tem doenças transmissíveis, atua também em doenças não transmissíveis, questões de medicamentos, né, e as emergências em saúde. Então são muito essas diversas atuações, né. E como é que a OMS atua, né, então teriam ali, né, vários tipos de atuação. Então ela tem um papel muito forte, né, na disseminação discursiva. Então, no contexto da pandemia, né, tinha ali um papel de divulgar para o mundo quais seriam as boas práticas, né. Então é uma organização que trabalha baseada em evidências, né. Então, a partir dessas evidências, dissemina ali todas faz essa disseminação discursiva, né, e traz uma narrativa. Tem também a questão de assistência técnica, né, então presta assistência técnica para vários países, né. Então, principalmente nesses pontos ali, né, que a OMS ela vai, atuando. Em alguns casos, né, tem assistência financeira também. E o que a gente tem falado, né, e tem visto ultimamente é a própria questão de abrir espaço para diálogo, né, dialogar com a sociedade civil, e elas vão podendo também trazer, agendas, né, para a OMS poder atuar, né. E além disso atua muito na supervisão e no monitoramento, né, de políticas de saúde global. Então é uma organização, central, né, embora a gente fale, que é uma organização central para a saúde global, a gente também tem que reforçar que é uma organização que atua no contexto de uma governança, né, que não é só a Organização Mundial de Saúde que atua na saúde, a gente tem também o
próprio Banco Mundial atuando na saúde, várias fundações privadas, né, fundações filantrópicas, e vários outros países, né? E acho que nesse ponto eu chego naquela pergunta, né, que você me fez a respeito do orçamento, né? Como é que funciona o orçamento? Como eu estou falando que é uma organização que atua nesse cenário ali de governança, então tem vários atores, né, que trabalham, né, que contribuem aí também. A Organização Mundial de Saúde, ela atua, né, ela tem pelo menos duas formas ali de orçamentos. Seria o que a gente fala do orçamento regular, né, as contribuições regulares que são feitas por cada país, né, são as contribuições estipuladas, e as contribuições voluntárias, né, que a gente fala que são aquelas earmarked, né, aquelas que são para programas específicos, né. Então, os países, eles doam para as contribuições regulares, mas eles também eventualmente podem doar para programas específicos, né. Então é mais ou menos esse o contexto do orçamento. E atualmente os Estados Unidos, ele contribui ali com cerca de 20%, né, do orçamento da Organização Mundial de Saúde, né. Então é um dos países que mais contribuem aí em termos financeiros, né, além de também tecnicamente contribuir muito com a organização. Então ele contribui muito aí com essa instituição. E além dos Estados Unidos, a gente tem a Fundação Bill e Melinda Gates também, né, a Aliança Gavi, né, atores da União Europeia, né, Reino Unido. Então a gente tem vários atores contribuindo, mas os Estados Unidos seguem ali como principal contribuinte, né, dentro da Organização Mundial de Saúde. Estive olhando aqui sobre a questão do financiamento, né, como você resgatou aqui, os Estados Unidos em 2024 foram, né, a maior fonte de financiamento, então a gente está falando em torno aí de 920 milhões de euros, que também, não sei, depois você me fala o que que você acha, mas eu acho pouco, porque a gente vira e mexe, vem uma notícia com preocupação de um vírus semelhante ao que nós enfrentamos com a Covid-19, né? Que me leva também a ficar me perguntando, que eu acho que as pessoas costumam perguntar o que a OMS aprendeu com a pandemia, né? Porque tivemos aí diversos problemas. Mas antes de chegar na pandemia, falando ainda de recursos, temos então, como você disse, né, a Fundação Bill e Melinda Gates, depois vem a Comissão Europeia, né? E a Alemanha é o país da União Europeia que presta maior apoio, né? Ainda assim, é muito pouco perto dos Estados Unidos, fica ali com 312 milhões de euros, né? A minha pergunta é, agora que os Estados Unidos já se retiraram, porque tem um mês isso, né? Qual é a perspectiva aí de impacto que a OMS já tem algum levantamento? Eu vi que uma funcionária da OMS chegou a lançar uma campanha também, $1 um mundo, esperando, né, angariar quase, não sei se ela vai conseguir, né, mas enfim, alguns milhões de dólares ali para a campanha. Se você puder me atualizar sobre isso, como que está essa situação agora, desde a retirada formal dos Estados Unidos, como ficou a situação da OMS, se já tem algum programa que foi suspenso, no ponto de vista aí do enxugamento, né? Foi assim um golpe muito drástico, né? Foi um golpe muito forte a saída, né, dos Estados Unidos. Isso, é exatamente isso, Débora. Esse anúncio, né, do Trump agora em janeiro, ele mostra o que pode vir a acontecer, né, mas a saída de fato ela ainda leva 12 meses, né, porque existe ali uma questão, né, dentro do Congresso para que diz, né, que para ter a saída de fato tem ainda esses 12 meses. Foi mais ou menos o que aconteceu ali em 2020, né, quando o Trump ele declarou, né, que manifestou o seu interesse em sair, mas isso não chegou de fato a acontecer, né, embora ali alguns recursos tenham sido suspensos, mas não chegou a acontecer porque Biden, né, entrou em cena e mudou um pouco o cenário, né. Então o que a gente tem até então são hipóteses, né, o que eu tenho visto aí são algumas possibilidades, né, alguns impactos. Então, primeiro um impacto que a gente consegue ver ali na própria questão do financiamento, né, como você trouxe, né, então a questão do financiamento, ela realmente
ela pode impactar algumas áreas específicas, né? Então, o que a gente sabe é que hoje o mundo ele está aí com pelo menos 42 zonas de emergências, né? Então, se a gente fala de corte de recursos, a gente tem que reduzir tanto financiamento, assistência técnica, né? Pessoal qualificado para prestar essa assistência ali para essas áreas. Né? Então, em termos de agendas, a gente está falando principalmente, né, do HIV/AIDS, muitos países, né, em desenvolvimento podem sofrer aí com esses cortes, né? E as agendas também, né, de diversidade sexual, né, políticas de saúde sexual, elas tendem a ter algum corte também, né, diante desse cenário, né? Então são principalmente essas áreas aí que a gente está falando. E quando a gente relaciona com financiamento. E o outro ponto, né, o outro segundo grande problema, né, com essa relação de cortes, né, que pode vir a acontecer, são os problemas técnicos, né? Então, a OMS ela depende muito, né, de novas tecnologias, novos conhecimentos, né? E os Estados Unidos ele é muito forte nisso, né? Então, tinha essa colaboração, né, com o próprio CDC, né, que é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças. Então, pode ter ali um corte, né, com esses centros de pesquisas. Os Estados Unidos ele tem ali pelo menos 72 centros de pesquisas, né? Então, quando ele faz essa declaração, para além do corte, né, do financiamento, a gente está falando também de um desestímulo, né, à pesquisa científica, ao avanço, né, da indústria farmacêutica. E o próprio Estados Unidos eles perdem, né, um pouco com isso, porque a indústria farmacêutica ela tem interesse, né, em saber mais, né, em desenvolver ali novas tecnologias, então elas perdem esse acesso ali, né, à informação. Então essas seriam, né, ali alguns pontos, né, que a gente traz. E para reverter essa situação, né, você trouxe, né, o que a OMS está fazendo, né, como é que ela está lidando, né, com essas questões. O que eu tenho visto, né, são pelo menos tem se falado ali do reforço da narrativa, né, de próprios grupos, né, dos Estados Unidos tentarem reforçar a importância das organizações de saúde, né, como a Organização Mundial de Saúde e a própria importância dos Estados Unidos, né, para essa organização. Então, esse seria um primeiro ponto, né? O segundo ponto seria um pouco na lógica ali da capacidade técnica mesmo, né? Então, de reforçar essa capacidade técnica e tentar, mesmo que ele venha de fato, né, a se afastar, mas tentar manter algum vínculo ali com centros de pesquisas para dar sequência, né, às pesquisas científicas, né? Então, seria um pouco, né, essa relação que a gente tem visto em termos de estrutura, né? E Tedros já declarou, né, mesmo que serão necessários ali alguns cortes mesmo, a redução de corpo burocrático, né, de algumas pesquisas, né, e dessas áreas, né, que eu citei aqui para vocês, como por exemplo, do HIV/AIDS, né, principalmente ali de áreas, né, que estão atuando ali com diversidade sexual, que são um ponto ali um ponto delicado, né? Pode vir a ter cortes, né, nesses programas. Eu achei que já seria um impacto já para este ano, assim, como aconteceu com a agência de financiamento americana, né, a USAID, que foi agora a Suprema Corte suspendeu, né, a decisão de cortar alguns recursos, mas o impacto foi bem imediato, né, o site saiu do ar e a gente já teve uma repercussão significativa. Mas uma questão quando você comentou sobre o debate, né, nos Estados Unidos de reforçar o papel da OMS, queria te fazer uma pergunta se existe a possibilidade de reverter a decisão, por exemplo, daqui a um ano os Estados Unidos continuar colaborando, sair um pouco desse discurso do Trump, mas assim, de forma muito mais restrita, ou se, e eu estava aqui tentando achar, porque no caso do Acordo de Paris, quando o Trump saiu, né, já na primeira gestão, e agora ele fez isso novamente, nós tivemos iniciativas de governadores estaduais democratas que se comprometeram a manter as prerrogativas do acordo,
a redução do carbono, e eles mantiveram o plano, contra a revelia do governo federal, né. Fiquei aqui me perguntando se existe alguma chance, assim, dos governadores, apoiarem financeiramente a OMS, apesar do governo federal ser contrário, se tem alguma sinalização nesse sentido, não sei se você chegou a ver algo sobre isso? Especificamente dos governadores, não, mas o que eu vi, né, é uma manifestação ali em geral, né, do Congresso se posicionando, né, de maneira contrária a essa decisão de Trump. Então agora no dia 31 de janeiro, né, eles publicaram ali, né, uma um posicionamento, né, deles mostrando que não é interessante, né, para os Estados Unidos deixar a OMS, né, e do ponto de vista, né, do ponto de vista técnico, né, os Estados Unidos pode perder muito ali em termos de capacidade técnica, de acesso à informação, de desenvolvimento de novas tecnologias. E do ponto de vista, né, político, e aí trabalhando com hipóteses, né, que vêm sendo veiculadas ali por colegas da área, é que a saída dos Estados Unidos pode abrir um espaço, né, para atuação da China, por exemplo, né, então, e isso poderia, né, de alguma maneira, eh, trazer, né, um novo impacto, né, então, a ascensão da China, ou como a China ela pode se posicionar ali, né, para cumprir essa lacuna, né, que pode ser deixada ali pelos Estados Unidos, também é um outro ponto a ser, refletido, né, porque ela pode de fato, né, criar estratégias ali, seja pelos recursos regulares, ou seja pelas contribuições voluntárias, né, para tentar, equilibrar esse financiamento. E a própria Índia também, que tem uma capacidade farmacêutica, né, uma indústria farmacêutica muito forte, né. Então, pode sim, no decorrer aí desses 12 meses, existir algum espaço, né, para reflexão e para negociação, né. O próprio Trump, agora no início de fevereiro, né, manifestou ali uma possibilidade de negociação, mas o interesse dele é que os Estados Unidos sejam ali o principal ator da governança em saúde global, né. Então, e fica o questionamento, né, se a OMS ela vai de fato ceder, né, a essa pressão, ou se ela vai conseguir, né, mecanismos suficientes para poder, se reequilibrar, né, fazer as reformas necessárias, né. Várias reformas já vêm sendo feitas, né, aí no desde a desde antes, né, da Covid-19, né, então, precisam, desses ajustes, né, então, que tipo de ajuste vai ser feito e como é que essas questões de transparência, né, ou de alocação de recursos, elas vão ser consideradas aí nos próximos meses, né. Me parece ser muito uma estratégia essa de pressionar a OMS, de retirar fundos, né. É uma estratégia também. Eu estava, mais cedo eu estava olhando nos democratas, até agora eu não tinha visto nenhuma posição, assim, dos governadores: "A gente vai apoiar". Mas é uma estratégia dos governadores republicanos, né, então o triste é isso também, né, o Trump não está sozinho, né, porque o ano passado eu me lembro que 12 saiu na imprensa, saiu na Fox, tal, que 12 governadores, republicanos, eles chegaram a se posicionar, em cartas, assim, dizendo que eles não queriam a gestão da OMS numa nova situação de pandemia nos seus estados, né. Então a ideia deles é bem por aí, como você falou, é se contrapor à OMS, criar um órgão, né, ou fortalecer o CDC para uma atuação parecida ali dentro dos Estados Unidos, mas eles mandaram uma carta para o presidente Biden. Enfim, então assim, essa pressão já vem de um tempo, né, então o Trump acaba, conversando com quem está ali, né, com os seus eleitores, né, com o seu eleitorado, quando ele sinaliza para uma ruptura desse tamanho, né. Ah, O que você acha só disso? complementando, Uhum. Débora, que eu acho que eu não cheguei a falar disso, mas foi ótimo você ter trazido, que ele, Trump realmente não está sozinho, né, então ele está ali, ele está atendendo uma demanda doméstica, né, que tem aquela, a própria expressão, né, do negacionismo que a gente usou tanto na pandemia, né, então está de volta aqui, né, então, ele atende ali a pressão dessa extrema direita, né, e ele responde à pressão desses grupos internos
que são grupos ali que questionam as evidências, né, em saúde, são grupos anti-vacina. E eu acho que o importante, né, aqui para destacar é quem ele indicou, né, ali para o Departamento de Saúde e Serviços, né, Serviços Humanos, que é Robert Kennedy, né, que é sobrinho do ex-presidente Kennedy, que ele há muito tempo ele está promovendo essa alegação ali, fazendo questionamentos sobre o quão importantes são as vacinas e falando que ele teria evidências, né, convincentes de que as vacinas não funcionam ou que causariam, né, problemas eh, colaterais, né. Então, e é um pouco essa a realidade, né, que deixa um pouco mais complexa, né, o quanto ele tem apoio no nível doméstico, né. É, esse é o ponto, e mostra, assim, um fracasso não só da OMS, né, mas uma dificuldade muito grande da sociedade como um todo, de lidar, né, com a disseminação da desinformação e teorias conspiratórias sobre a pandemia, né. E esse é um problema, né, uma situação, assim, bastante difícil, porque mesmo o Biden, quando ele assumiu, logo de cara, o Trump, ele teve um impacto importante na derrota dele, essa questão da saúde, a minha impressão, depois você que é especialista, quero saber qual é a sua, mas eu achei que o fato, né, dos Estados Unidos, encabeçarem a lista do número de infectados, de mortes, né, por muito tempo, depois o Brasil, infelizmente, né, ocupou uma liderança ali muito triste no cenário da pandemia, mas isso trouxe um impacto negativo para ele, né, isso custou aí a eleição, acho que se a gente não tivesse no contexto, da pandemia, ele teria conseguido, ser reeleito, né. Mas essa desinformação, essas teorias conspiratórias, elas permanecem com muita força, sobretudo nos estados republicanos, não quer dizer que todos vão acompanhar, mas existe um apoio ali muito forte nesse sentido, né. E aqui no Brasil mesmo, se a gente for pensar, me lembro quando a gente falava sobre a situação da pandemia, sobre como o nosso sistema de saúde ele é muito forte, né, a vacina chega. Me lembro de um dos episódios que a gente falou sobre isso também, como a vacina chega em todos os lugares aqui no Brasil, né, a capacidade que o Brasil tem é muito forte, e a gente conseguiu driblar isso, mas ainda assim as teorias, né, conspiratórias, a desinformação segue firme, né, acredito que até hoje tem gente aí que não toma a vacina da covid. Aí, eu acho que foi outra questão, né, aqui pelo menos no Brasil foi, o problema não são todas as vacinas, o problema é a da Covid, né, porque ela foi muito rápida, aí vem esse discurso, que tem sido muito difícil de enfrentar, né. Eu queria te perguntar o que que você acha disso, assim, se como a OMS, né, o que que acho que tem a ver com a pergunta sobre o que que a gente aprendeu, né, com a pandemia, o que que é a OMS em relação ao papel da OMS, mas como ela lidou com a desinformação, né, e como ela tem enfrentado, né, esse questionamento. E aí uma outra coisa para não deixar esquecer, você mencionou a China, e eu estava aqui também pensando nisso, assim, como que a OMS ela equilibra os interesses das grandes potências, né, como tem sido a China nessa articulação, como você tem observado? Perfeito, Débora. Eu acho que, a Covid-19 ela trouxe muitas lições, né, então eu acho que uma das propostas ali para o pós-doc era estudar o multilateralismo e uma nova versão, né. E o que a gente tem visto é que a OMS sozinha, ela não consegue, né, lidar com todas as demandas em saúde global, né, então são necessários cada vez mais mecanismos, né, seja de diálogo, seja de troca científica, para conversar aí com outros atores, né, para produzir conhecimento e para conseguir trazer as respostas para a sociedade, né, no tempo necessário, né. Então acho que essa é uma das questões. E a própria questão da pandemia, né, que entraria ali no setor das emergências, né, em saúde, preparação de respostas, ela era um setor ali que recebia pouco financiamento. Então acho que isso abre um pouco, né, os olhos ali da OMS para a questão de reestruturação, né, que é necessário, que tenha ali esse sistema, né, de inteligência em saúde bem consolidado, né, e eu acho que daqui para frente, né, esse sistema ele está um pouco, mais sólido, né, do que estava até antes da pandemia, né, até ali 2020, né. E nesse contexto ainda tem a China, né, que é a segunda questão ali que você trouxe, né. Então, o que a gente tem visto em termos ali de hipóteses, né, que a gente até pode vir a testar, é que a China ela pode cumprir, né, ela pode
de fato, assumir essa lacuna em termos de financiamento, né, mas, eh, por que que eu falo testar, né, a hipótese? Porque eu acho que, eh, ela não necessariamente ela pode fazer isso pelo orçamento regular, né. E qual que seria a diferença quando a gente está falando, em fazer isso pelo orçamento, né, ali extra-regular? Seria para agendas específicas, né. E vale lembrar também que na década de 80 a OMS ela teve ali um contexto, né, de crise também, que o orçamento ele foi congelado, né, então, era um pouco, né, um cenário ali de menos recursos, né, o Banco Mundial também, eh, auxiliando muitos países, né, em desenvolvimento, então a OMS ela tinha menos recursos, e o cenário, né, ali era que a OMS ela se via totalmente dependente dos recursos extra-orçamentários, então ela não tinha muita margem para formular ali os planos bianuais, né, e traçar as políticas e os programas, é porque os programas eram específicos. Então, eu vejo em alguma salvaguardadas ali as diferenças dos períodos, mas vejo alguma semelhança ali com o que aconteceu na década de 80, né, com esse contexto ali de congelamento, né, do orçamento, e mesmo a China assumindo esse papel, né, a gente teria que avaliar, eh, quais seriam, né, os canais ali para poder, suprir essa lacuna, né. Se for pelo orçamento regular, eu acho que, tem um caminho ali um pouco mais seguro, né, para a OMS. Agora pode ter uma tendência também a investir um pouco mais na questão de imunização, né, políticas de vacinas. Então acho que tem todas essas questões, né, para a gente avaliar. Mas de fato eu acho que, a China ganha muito espaço para atuar dentro da Organização Mundial de Saúde, né, a própria Índia também, né, com a capacidade farmacêutica, ela pode ganhar, mas, e fica o questionamento, né, como você mesma trouxe, o orçamento que os Estados Unidos destina para a OMS é muito muito elevado, né, então, a gente fica em dúvida se vai ter ali algum ator capaz, né, de fato, superar ali esse déficit, né, orçamentário. Ô, Jéssica, quando você comentou, eu queria que você explorasse um pouco mais quando você fala sobre essa questão, da saúde global, né, de um cenário, de um sistema, né, de governança global, e que ele vai além da OMS, né. Qual seria esse sistema, assim, quais outros atores são importantes, no fortalecimento dessa governança de saúde global para além da articulação da OMS? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso também? Claro. Então, quando a gente fala ali de governança global, né, a gente está falando tanto da Organização Mundial de Saúde, né, dos Estados-membros que fazem parte, né, da saúde, as instituições internacionais, né. Então, a gente não fala só de OMS, né. Como eu disse, agora há pouco, na década de 80, né, o próprio Banco Mundial, ele foi um ator, importante ali na saúde também, né, e hoje ele ainda, está ali na governança global, né, então, dentre as instituições teria o Banco Mundial, né, a própria ONU, a UNAIDS, né, atuando ali na temática específica do HIV/AIDS, o próprio UNICEF, a Organização Mundial do Comércio, né, com questões ali de propriedade intelectual. Nós temos ainda organizações regionais, né, então a União Africana, a ASEAN, a União Europeia, várias parcerias, né, público-privadas, então a gente tem, a mais recente aqui é a COVAX, né, mas a gente tem a Aliança Gavi, e vários atores, né, não estatais, né, então ONGs, grupos da sociedade civil e também atores subnacionais, né, então acho que no contexto do Covid-19 a gente viu muito, né, a atuação desses atores subnacionais, né, são, atores que dialogam, né, ali com o cenário internacional. Então a gente pode ter centro de pesquisas, né, estados. Aqui no Brasil é muito importante, né, a gente tem o próprio CRIS, né, que é ali o Centro de Estudos, né, em Relações Internacionais para a Saúde da Fiocruz, né, que tem um protagonismo também em saúde global. Então são vários atores. Quando a gente fala governança, né, a gente está falando ali que tem vários atores discutindo esse tema ou que dentro de alguma organização esse tema vai, né, atravessar, né, a organização,
é como se a gente estivesse falando ali que é um cenário policêntrico, né? A Organização Mundial de Saúde ela foi criada para ser esse fórum central para discutir saúde, mas existem outros atores, né, já há alguns anos, ganhando mais espaço, né, nessa agenda também. Eu estava aqui me pensando também sobre, para além dessa questão de contar com outros atores, né? Porque é uma alternativa que a gente tem com relação à saída, né, retirada dos Estados Unidos, seria esse fortalecimento do multilateralismo na saúde global, né? Como que a comunidade internacional pode buscar, então, mitigar, né, os efeitos, os impactos negativos da saída dos Estados Unidos, e pensando também numa articulação aí do Sul global, fortalecimento da China. E aí, quando você resgatou também a questão da China, embora hoje ela não tenha um papel preponderante enquanto, país, doador direto, né, embora tenha outras colaborações, eu fiquei me perguntando também sobre a questão do impacto, né, da saída dos Estados Unidos, se a saída impacta na cooperação científica internacional, particularmente no compartilhamento de dados e no desenvolvimento de vacinas, assim, especificamente, né. E se sim, como a China e Índia podem, né, se existe, né, essa possibilidade, se elas têm essa capacidade de buscar ocupar esse espaço, né, caso isso, né, como você disse, tem um ano aí para esse processo, né, mas caso isso de fato se concretize, você puder explorar um pouco mais essa questão. Certo. Os Estados Unidos, eles estão ali na vanguarda científica, né, então, a OMS perde, né, os Estados Unidos perdem também, e eu acho que nós, né, enquanto seres humanos, nós perdemos porque tem ali, milhões de pessoas saindo dos Estados Unidos todos os dias, né, e indo para os Estados Unidos. Então a gente está transitando, os vírus e as bactérias, eles estão rompendo as fronteiras, né, o tempo todo, né. Então, a gente precisa de informação, né, os Estados Unidos, ele tem essa capacidade científica, né, a OMS ela tem aquele espaço ali também, né, para sintetizar a informação, os Estados Unidos eles conseguem desenvolver, né. Então acho que para tentar ali, né, responder a sua pergunta, existe a possibilidade, né, da China ou da Índia, né, superarem ali essa questão em termos de conhecimento técnico? Eu acho que depende, né, porque como os Estados Unidos eles estão ali na vanguarda, né, científica todo esse tempo, o que eu vejo são áreas, né, específicas ali na China e na Índia, mas, os Estados Unidos eles têm uma capacidade, né, e uma importância muito grande para a saúde global, né, então, a Índia com a questão da indústria farmacêutica, né, em alguns pontos específicos, mas, superar eu não conseguiria, né, ainda prever isso, né, porque os Estados Unidos ele é muito forte em termos de pesquisa médica, né, então, todo conhecimento científico, né, que a gente tem, os Estados Unidos ele teve ali um protagonismo, né, em questões de atenção primária à saúde, né, em erradicação ali do sarampo, né, e de várias outras epidemias, né, então eu acho que os Estados Unidos ele teve essa contribuição muito grande, né, e eu acho que levaria algum tempo ainda para os países se qualificarem, né, e chegarem, no nível, né, de desenvolvimento, né, e de desenvolvimento de pesquisas mesmo, né, para trazer respostas, assim como os Estados Unidos. A gente conversou aqui de início, né, também sobre como a decisão do Trump, ela é uma promessa de campanha, né. Ele teve essa iniciativa revertida, como você colocou, durante o Biden, mas durante toda a pandemia ele atacou a OMS, ele estimulou os governadores republicanos a não incentivarem, né, culpou os governadores democratas pelo lockdown, pela crise econômica norte-americana, não estimulou, né. Você falou do CDC lá, eu me lembro que tem um pesquisador que, quando eu fui estudar a questão da pandemia, mais do ponto de vista dos atores subnacionais, ele chama Robert Kettel, ele fez um levantamento, ele falou: a falta de coordenação foi assustadora, assim, né, por conta do modelo federalista norte-americano que acabou permitindo um cenário, terrível, que foi o que a gente vivenciou, diferente do que a gente tem na China. Ele comparou com a China, por exemplo, a China foi muito mais eficiente em lidar com uma situação de emergência de saúde, porque existiu uma coordenação nacional, coisa que o Trump não fez, né. Então, eu me lembro que na época ele até cita, né,
os veículos de imprensa fizeram um consórcio com o John Hopkins para divulgar as informações, porque não existia uma coordenação nacional, né? E para além dessa falta de coordenação nacional, a gente tem uma politização, né? Como a gente estava comentando aqui, da situação, das questões de saúde nos Estados Unidos, e isso afeta o mundo todo, né? Essa politização que aconteceu lá sobre o uso de máscara, assim como aconteceu aqui, né? Então eu me lembro quando o Biden assumiu, ele chamou os republicanos, os governadores republicanos que não incentivavam o uso de máscara de neandertais, né? Neandertais. Ele falava, são um bando de neandertais, de primatas, porque é um absurdo. Então tinha um absurdo que uma agência federal exigia. Às vezes o Estado democrata exigia a máscara e o governo estadual não, né? Essa confusão toda. Mas uma questão que você colocou é que vai demorar um pouco para a gente sentir assim, mais diretamente a questão da saída, mas ele já pediu, acho que ele já pediu para voltar, né? Tipo assim, imediatamente o Trump já solicitou que os servidores norte-americanos que atuam no OMS, né, retornem a Washington, tanto os servidores quanto os contratados pelos Estados Unidos, né? Ele já tomou algumas decisões importantes, assim, que já tem um impacto direto, né? A questão também da saída de negociações, né? De participar de qualquer negociação com relação à questão de saúde. Então, você até apontou, olha, vai ter um impacto muito grande na questão do HIV, né? É um impacto importante da saída dos Estados Unidos. E aí eu queria, se você puder explorar um pouco mais, assim, de imediato, o que a gente tem de cenário que a partir da decisão do Trump agora, né? Eu disse que foi mês passado, mas tem mais do que isso, né? Porque já estamos em março, então tem um pouco mais de um mês. Esse impacto assim mais imediato que a gente já consegue visualizar e quando você trouxe também sobre a questão em termos de saúde, a gente conversou bastante sobre a questão do acesso à vacina, pesquisas com relação à pandemia, né? As ameaças. São 46, né, Jéssica? Quantas são que você falou? Ameaças globais que a gente tem hoje? 42, né? 42, eu não sabia que eram tantas. Eu tô aqui na minha É. cabeça iludida, eu tô aqui pensando uma, duas, mas um cenário muito mais dramático. Mas um outro ponto que a gente podia conversar também é a questão da saúde reprodutiva, né? E esse é um cenário que certamente vai ter um impacto muito grande, porque faz parte da agenda, né, doméstica do Trump. Ao contrário dos demais países desenvolvidos, membros da OMS, né, o aborto tem sido a todo momento atacado nos Estados Unidos, né? O direito ao aborto já foi revertido. Então, do ponto de vista doméstico, os governadores também. São 14 estados nos quais o aborto é proibido, o aborto é ilegal. Então, a gente já enfrenta um cenário doméstico que tem um impacto muito grande na vida das mulheres. Mas isso com certeza vai ser uma pauta que o Trump já deve, inclusive, né? Se você puder trazer esse panorama para a gente sobre essa atuação dos Estados Unidos para, de fato, buscar reverter o direito reprodutivo, não só no próprio país, como do ponto de vista global mesmo, né? Um ataque assim mais amplo por parte dele com relação aos direitos, à justiça reprodutiva, né? Não só direitos reprodutivos, a gente fala muito de aborto nos Estados Unidos, mas as mulheres têm dificuldade a ter acesso à pílula contraceptiva, a fazer planejamento familiar, a usar o DIU. Então, antes, né, o governo Biden incentivou os planos de saúde a incorporarem, né, o planejamento familiar. Agora, tudo isso foi por água abaixo, né? Então, a situação não é nem só aborto, né? Se a gente falar em termos de planejamento mesmo familiar, a situação já anda muito difícil nos Estados Unidos, né? E aí, enfim, queria saber a sua opinião sobre isso, sobre como isso tem sido reverberado também dentro da OMS. Claro, Débora. Eu vou começar aqui pela primeira questão, né? O que a gente Desculpa, eu vê. te enchi de coisas, né? Tinha que ter falado aos poucos, mas Não tem problema, se eu esquecer, você pode trazer de tá novo bom. aqui. Mas o que a gente vê de imediato, né? Então, só voltando aqui no decreto, né? Acho que a gente tem visto são principalmente 5 pontos, né? O que o Trump quer fazer, né, dentro da OMS, o que significa, né, essa saída. Então, vou passar aqui por esses pontos, né? O primeiro seria a interrupção do financiamento, né? Que foi esse que a gente falou e que vai levar ali até
12 meses, né. Um segundo seria deixar o acordo sobre pandemias, né, então o acordo sobre pandemias, ele surgiu ali no contexto da pandemia, ele estava sendo negociado, então foi criado um órgão, né, intergovernamental de negociação, né, composto ali por representantes dos estados, que ele estava, né, já está há 2 anos, né, assim, sendo negociado e com previsões, né, de ir para a Assembleia Geral de Saúde para ser votado, né. Ele não foi, né, no ano passado, porque tinha ali ainda controvérsias, né, a respeito de uma só saúde, né, então, e a própria questão do acesso a patógenos. Então, isso seria um avanço muito grande na saúde global, né, pensando aí que podem vir a acontecer outras pandemias, né, então de imediato, né, o que ele prevê no decreto dele é deixar também, esse acordo, né, sobre pandemias que estava em andamento. E um terceiro ponto é esse que você já trouxe, né, então a Organização Mundial de Saúde ela trabalha ali com o Estado, né, são vários burocratas. Então, quando a gente fala, né, de organização internacional, a gente está falando de uma burocracia e precisa de vários atores, né, ali de estados, né, de países diferentes, na prestação de serviços, né. Então o que ele está fazendo é chamar de volta esses funcionários que prestam serviços ali, né, para a agência, que são especialistas, né, que atuam em diversas áreas, né. Então a OMS ela tem várias redes, né, e várias áreas ali dentro, então ele está chamando esses experts, né, que contribuem muito para a organização, internacional. E o quarto ponto, a gente já conversou ali um pouco sobre ele, né, que é sobre a pressão dos grupos domésticos, mas eh, tirar, né, os Estados Unidos ali da Organização Mundial de Saúde, eh, ele está tentando buscar ali alguns parceiros, né, que é o que vem, o que está ali nos decretos, né, é tentar identificar parceiros que ele chama ali, parceiros confiáveis, né, e transparentes, né, então é um pouco esse diálogo ali com a extrema direita, né, então, essa uma substituição de atores para atuar na governança da saúde global, né. E o quinto ponto, né, que quando a gente está falando do que ele pretende em relação ao OMS, é rescindir a estratégia, né, que a estratégia de segurança sanitária dos Estados Unidos que Biden, né, tinha feito. Então, era uma estratégia que tinha ali um compromisso político com segurança sanitária, né, tinha o objetivo de fortalecer redes de pesquisas com o próprio OMS e outras organizações de saúde global. Então, dá um passo atrás, né, e tenta rescindir ou então revisar ali eh, essa estratégia, né, de biossegurança, né, por assim dizer, que Biden tinha feito. Então ele tá dando um passo atrás, né, em algumas políticas de Biden, isso é o que a gente vê ali de imediato, né, no cenário da OMS, e o que a gente vê no longo prazo é como é que essa questão ali de se ele vai de fato sair nos próximos 12 meses, e até mesmo, né, existe ali uma especulação se é uma saída de fato ou se ele vai continuar participando de fóruns de alguma maneira, tentar obter ali informações, né, dentro da agência, né, se seria uma saída mais cosmética ou se seria uma saída de fato, né. Então, isso ainda é um ponto, né, que a gente precisa acompanhar, né, e monitorar para ver como que ele o que de fato, né, Trump vai, fazer, e também a minha expectativa, né, que até o final desse ano, né, exista ali alguma possibilidade de negociação e o Congresso também faça pressão suficiente para Trump, rever, né, essa decisão. E sobre a saúde reprodutiva, né, então a saúde reprodutiva ela é uma agenda, né, muito importante também dentro da OMS, e o que a gente vê, né, em termos dessa interseção, por exemplo, saúde, né, e desigualdade, é que as questões de gênero, né, é uma área, né, que tem ali muita desigualdade. Por que que eu falo, né, dessa questão? Porque o que a gente vê, né, na evolução ali dessa agenda é que somente em 2011, né, que a gente começa a ter uma ampliação do entendimento sobre gênero em organizações internacionais, né. Então, estava muito voltado ainda só para a saúde reprodutiva, agora a gente já consegue ver uma abordagem ali mais ampla, né, incluindo
homens, né, meninos, pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, intersexo. E isso faz com que essa agenda de gênero e sexualidades ela tenha, né, ampliações ali ao longo do ano. Com essa chegada de Trump, o que a gente vê é o contrário, né? Se era uma agenda que estava ali com tendência a evoluir, né? Agora a gente vê talvez, né, uma agenda que vai ter ali cortes, né? Vai ter novos direcionamentos e a própria questão da saúde reprodutiva, né? Que você trouxe também, e as questões do aborto, elas também vão ganhar um novo contorno, né? Então acho que eh, essa ênfase ela vai mudar, né, e essas políticas, né, de diversidade sexual, elas acabam perdendo, né, com a chegada de Trump. Então tem algumas interseções, né, entre a saúde, né, a questão de gênero, a questão de sexualidades, né, que com esses cortes eles acabam sendo ali muito afetados, né. E o aborto certamente seria uma política que seria revisada, né, dentro da Organização Mundial de Saúde, até pelo que a gente tem acompanhado aí nas mídias sociais, né, como ele tem se manifestado. Jéssica, para a gente concluir aqui, só para te perguntar, eles fizeram, né, a imprensa divulgou lá que em fevereiro a OMS fez uma nova reunião, né, para rever qual que vai ser a estratégia deles para diante do cenário do Trump, apesar de também ter essa expectativa de que o Trump volte atrás, né, com a decisão da retirada. Mas aí eu queria te perguntar então, de impacto, assim, que eles já direcionam é a questão do planejamento da questão da vacina, o do HIV e tem outras doenças, assim, que já outros programas que a OMS tem que já são apontados, né, que eles já divulgaram que correm risco por conta dessa decisão? Em termos de agenda, né, eu diria que são principalmente essas agendas, e quem Uhum, sofre mais são os países, né, em desenvolvimento, que recebem muita assistência técnica. uhum, Mas, o que eu vi também recentemente ali que Tedros, né, em termos de reestruturação diante desse contexto, é ali um realinhamento estratégico, né, de recursos, congelamento também, né, para no caso de necessidade de recrutar novos profissionais, né, para prestar ali, assistência, né, reduzir despesas também, né, com viagens, né, então outro cenário ali mais imediato seria isso, e a própria renegociação, né, de alguns contratos, aquisição de insumos, né, então no contexto de Covid-19 a gente viu quanto era importante a aquisição de insumos, e agora com essa reestruturação e realinhamento estratégico de recursos, a OMS ela está lidando um pouco com isso, né, de, ter que renegociar a aquisição desses insumos, a redução de investimentos, né, então, de imediato, o que a gente vê seria um pouco, esse realinhamento. eu tento ser otimista, mas, o cenário realmente está muito preocupante, né. Eu estou aqui pensando, né, essa decisão, por exemplo, da Suprema Corte, no caso da Agência de Ajuda Externa, embora eu tenha muitas críticas, a gente sabe que essa instituição, né, USAID atuou muito, né, em apoio a ditaduras e outros processos políticos na América Latina, ela tem projetos de cooperação, importantes, né. Mas enfim, no caso da OMS, acho que faltou a gente perguntar um pouquinho no contexto latino-americano, né. Faltou te perguntar sobre a situação da Argentina, embora não é um ator que vai ter né, o tamanho do impacto, mas, se você puder comentar um pouquinho como foi a repercussão aqui na América Latina com relação à decisão do Milei. Sim. O que a gente vê é o Trump ganhando ali, né, alguns aliados, né, então, a gente viu na Argentina, né, a própria saída, mas a repercussão é um pouco menor, tendo em vista a questão da capacidade financeira, né, e as doações, né, mas isso tem um novo poder, né, um poder político ali de influência, né, mas, sem grandes impactos para a organização, né, embora seja um impacto, porque é uma redução a mais ali de um orçamento mesmo que não seja tão expressivo, né, mas vai ganhar é um movimento, né, como se fosse um movimento que pode vir, né, a ganhar força política. E Você acho que o último comentário, né, que eu traria ali para a gente, aqui juntar, né, os pontos, é
essa questão sobre o multilateralismo, né? Então, o que a gente vê aqui é uma crise do multilateralismo que já está aí há anos, né? Então, o que a gente vê é, de alguma maneira, ali, ineficiência, né, das instituições. A gente viu isso um pouco na Covid, né? A falta de rapidez, né? No caso da OMS, especificamente, limitações, né, para trazer essas respostas e para operarem ali, né, dentro de um regime, né? Então, qual que seria o cenário? O que eu venho refletindo é que, e que a literatura aponta também, é que aquela definição, né, de soberania que a gente via ali no contexto, né, de Westfália, ele talvez, no contexto atual, ele precisaria ser repensado, né, por ali uma nova soberania, ou pensar num novo status quo ali para os estados, porque a gente está diante ali de um contexto, né, de um cenário global totalmente interdependente, né? Então, quando a gente fala de doenças, são atores que estão totalmente interdependentes, né? E as doenças, elas podem transitar e chegar no outro extremo, né, global, assim, em pouquíssimo tempo, né? Então, acho que a gente tem esse desafio aí, né, enquanto analista de relações internacionais, para refletir sobre as formas, né, do multilateralismo, ou quais seriam, como atuar ali nessas limitações que existem, né, e quais possíveis respostas, seja para a OMS ou para essas outras organizações internacionais também que estão sofrendo aí com a saída, né, do Trump, que a gente está falando aqui não só de organizações internacionais, mas de acordo, né, como o Acordo de Paris, né, e alguns outros regimes, né? Então, acho que vai muito nesse sentido. É uma crise da ordem global, né, da ordem mundial que a gente conhecia ali até Bretton Woods, né? Acho que a dificuldade justamente, olhando aqui pro microcosmo americano, né, eu acho que isso também pode se expandir para outros países, é a dificuldade que os grupos, de esquerda, né, oposição a essa extrema-direita tem tido porque a gente vive uma crise no sistema, uma crise na ordem global, e a extrema-direita apresenta um outro caminho que com certeza não é o correto, né, mas assim, e o que tem sido proposto de outro lado, né? Acho que essa é a grande questão, né? Uhum. Porque, como a gente comentou aqui, o Trump não está sozinho, ele tem diversos apoiadores, tem muitos congressistas, deputados, senadores republicanos, né? A eleição mostrou como a população também, né, ele ganhou, né? Ele teve muito mais votos do que, por exemplo, quando ele concorreu com a Hillary Clinton, e acho que é esse fracasso também da oposição, né, dos democratas, de propor e de enfrentar as críticas que o governo enfrenta, principalmente com relação à economia, etc. Mas também acho que do ponto de vista global, né, a gente vem enfrentando tantas críticas, né, à democracia, mas parece que não tem um caminho assim, né, forte para competir, para concorrer com esses ataques que a gente tem enfrentado pela ascensão da extrema-direita, né. E Exato. aí parece que esse é o problema, né, porque os políticos, assim, entre aspas, progressistas, batem na mesma tecla de uma ordem que está fracassada, né, e parece que não querem lidar com isso. E aí, no meio desse cenário, o fascismo só crescendo, né. Acho que essa é o grande ponto também, né. Eh Exato. É muito complicado mesmo. Eu quero só, enfim, quero agradecer, Jéssica, muito obrigada. A sua pesquisa é fundamental, e que você siga pesquisando e entendendo um pouco mais esse panorama. Eu acredito que quem ouviu o episódio conseguiu entender mais, assim, sobre os impactos, né, de curto prazo, de médio e longo prazo, e para além disso, como você disse, né, a própria crise dos regimes internacionais, né? Isso. E essas dificuldades que já haviam, que já foram identificadas nesse contexto da pandemia, né, que a gente enfrenta ainda, né. Acho que a OMS não teve nem tempo muito bem para respirar e tentar propor, e aí já sofre novos ataques, né. Acho que essa é a sensação que fica, né. Eu que agradeço muitíssimo a participação, e fico muito honrada com esse convite, por poder falar, né, desse tema. Muitíssimo obrigada, Débora, Felipe. Eu agradeço também ao ouvinte, espero que quem ouvir, né, consiga entender um pouco sobre esse panorama atual.
É isso. Obrigado por ter ficado até aqui. A gente segue juntos e juntas na semana que vem. Combinado? Até porque o noticiário não dá trégua, né? Esse fim de semana mesmo a gente tem visto mais uma crise eclodindo, né? Agora dessa vez na Síria. Mais de 1.000 pessoas foram mortas. Guerra comercial entre Estados Unidos e China. Hoje o valor que tá bastante otimista, achando que a guerra comercial vai trazer impactos positivos pro Brasil. Mas tem boa notícia, né? Teve Brasil ganhando o Oscar, olha só. Nem toda notícia é ruim, que beleza, fiquei muito feliz. Então tá, muito obrigado por mais um episódio juntos. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. E a gente se encontra semana que vem, pode ser? Combinado? Então tá bom, gente, fiquem bem. Um abraço. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.